Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Eu sou o Fernando Giangiopi, sócio proprietário da Porto Vale. Eu trabalho com consórcios desde 96, então já faz aí quase 26 anos que eu atuo nesse mercado. E a gente vai contar um pouquinho aqui da Porto Vale. Vou esperar o Renato fazer as apresentações para a gente soltar um vídeo e aí a gente já entra no bate-papo. Legal, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comentei rapidamente com o Fernando, né? A gente vê muita gente postando frases de efeito, tudo, mas o quanto viver o que a gente pensa que é bom é muito melhor do que qualquer coisa de postagem, de frases, né? E aí eu falei, Fernando, qual foi a última vez que a gente fez uma primeira coisa na vida? Então, vir aqui na Igreja da Cidade, estar participando desse momento é uma primeira coisa nas nossas vidas. Então, de fato, é um grande prazer estar aqui com vocês. E o objetivo aqui é poder falar de coração, tanto que o tema nosso é empreender por paixão, a paixão que a gente sente pelas pessoas, a paixão que a gente sente em desenvolver pessoas. E a última linha do balanço ou do DRE é o que menos importa para a gente no dia a dia. Isso é de coração, é nato. Então, muito obrigado pela oportunidade e a gente está aqui à disposição. O Fernando, ele é o fundador da Porto Vale, ele começou desde jovem, aí, continua jovem, né, mas muito mais jovem, vendendo consórcio. Tem uma história muito linda. A gente tem uma união muito forte de amizade, de valores, de família muito parecidos. E aí, em 2016, ele já estava com 20 funcionários, uma responsabilidade grande. Foi quando ele me convidou, em janeiro de 2017, eu comecei com ele essa jornada nessa sociedade. Então, o objetivo é a gente falar um pouco de tudo isso, da paixão das pessoas, agradecer principalmente as pessoas que trabalham com a gente, que vieram aí espontaneamente. Isso é o mais interessante. Em nenhum momento a gente pediu para vir, mas isso é muito legal também para vocês. Muito obrigado, especialmente. E o quanto também essa sociedade nossa tem sido pilar do nosso crescimento, né? Então, às vezes a gente escuta muito falar, né, eu nunca vou ter sócio na minha vida, meu pai sempre falou que eu prefiro ser sozinho, ou minha mãe, a minha história. Mas aqui tem um caso que a gente pode mostrar que tem dado certo e que pode ser um negócio legal também. Tá bom? Então, para dar uma resumida, eu vou passar um vídeo que a gente passou institucional esse ano passado, a gente mudou de sede. Quem não conhece, aqui em São José, a gente fica ali em frente ao Oba, chama Porto Vale. Será um prazer recebê-los para tomar um café, conhecer nosso espaço lá. Tá bom? E eu acho que no vídeo tem um resuminho rápido da nossa história. Muito obrigado. Diante de muitas dificuldades, o começo parecia improvável. Mas a matemática não falhou. Sonhos. Mais ética. Mais ousadia. Somos a empresa líder em vendas de consórcio imobiliário de toda a rede Porto Seguro, na contramão dos índices econômicos dos últimos anos. Mas por quê? Nossa missão é realizar sonhos, sejam eles imobiliários ou através de investimentos, com geração de renda de forma segura, econômica e planejada. Treinamento, conhecimento e empreendedorismo gerando um crescimento exponencial. Mas como? Cuidando do nosso tesouro, uma equipe unida de colaboradores para transformar vidas através da paixão pelo que fazemos. Muito obrigado. É importante a gente ver toda essa história. Nós atingimos números
bem relevantes no cenário de consórcio no Brasil. Nós somos a maior corretora de consórcios da rede Porto Seguro do Brasil, e com números onde, se nós somarmos do segundo colocado até o 15º colocado, eles não conseguem atingir os nossos resultados. Nós representamos mais de 30% do resultado da Porto Seguro. E tudo, a gente falando um pouco de história e empreendedorismo, tem muita coisa para a gente falar, mas em 2003, quando nós começamos a Porto Vale, nós começamos numa salinha muito pequena, que ficava, inclusive, em cima da padaria Tentação, ali no Satélite, com 5 vendedores. Eu sempre fui funcionário de uma outra empresa, eu vim a São José dos Campos para representar essa empresa. Então, quando saí dessa empresa, eu tinha 70 funcionários, já tinha um resultado de vendas muito bom, inclusive, financeiramente, do lado financeiro eu estava muito bem estruturado, mas eu precisava ter o meu negócio. Então, eu decidi empreender, e naquele momento, junto com a minha esposa, que eu acho que foi um pilar muito importante, onde eu precisava daquele apoio, e porque eu sabia que eu ia ter que dar alguns passos para trás. Então, com isso, criamos a Porto Vale e começamos a desenvolver o trabalho com esses 5 vendedores. Na época, eu tinha 3 secretárias, eu tinha 5 supervisores de vendas, alguns gerentes, e eu quem coordenava tudo isso. E naquele momento, eu tive que voltar a ser vendedor. Então, eu me juntei com esses 5 e falei, vamos lá que o negócio vai dar certo. E começamos a desenvolver o trabalho, e um ponto muito importante, principalmente no vídeo, que a gente fez questão, que com certeza o nosso grande diferencial, que é o cuidar dos nossos colaboradores. Então, inclusive, a hora que nós abrirmos para as perguntas, os nossos colaboradores estão aqui. Eu acho que, inclusive, nós podemos perguntar para eles como eles se sentem, porque esse é o nosso grande diferencial. Então, desde o início, eu me lembro que eu chegava para o meu time de vendas e dizia, nós precisamos entregar panfletos, mas eu estava na rua com eles entregando panfletos. Então, eu me lembro quantas vezes na porta da Embraer, na época que tinha Philips aqui, eu não me esqueço que eu vinha na Eaton, da Eaton eu ia para Philips, junto com o meu time de vendas entregar panfleto. Então, quando você está junto com o seu colaborador, fica mais fácil. E aí foi óbvio, crescendo, e com isso nós conseguimos chegar, como o Renato disse, com 20 funcionários, quase 30 colaboradores, quando naquele momento a Porto Seguro me desafiou. Ela, numa reunião em São Paulo, nós já éramos a maior do Brasil, e a Porto falou, olha, Fernando, eu acho que vocês são uma baita empresa de vendas, mas vocês precisam... Eu preciso olhar para você como uma empresa. É necessário governança. E eu falei, opa, aí está algo que eu nunca... eu sempre fui de vendas. Mas naquele momento eu me via fazendo folha de pagamento, cuidando de contabilidade, buscando planejamentos tributários e deixando a área comercial de lado, que era aquilo que eu tinha o que eu podia dar o meu melhor. E naquele momento, numa conversa com o Renato, nós conversamos em setembro, eu não me esqueço, e foi um namoro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, o Renato, que sempre foi do mundo corporativo, falou, Fernando, eu vou ficar 1 mês lá na empresa para ver se eu consigo me ver aqui. E ele ficou 1 mês lá, se encantou pelo projeto, também teve que dar alguns passos para trás, mas aceitou o desafio. E era um desafio para nós dois, naquele momento, e não tinha como não dar certo. O Renato começou a tocar o projeto de governança, financeiro, RH, administrativo, contabilidade, tributário, e eu me joguei 100% para o comercial. E com isso, o nosso crescimento foi exponencial. Nós saímos, o Renato é melhor do que eu dos números, nós saímos de quanto para quanto? Para ter uma ideia, e não é
aqui não tem egocentrismo nenhum, mas é por conta de todo o cenário, por conta de toda a união. Em 2016, a gente fechou o ano vendendo 80 milhões de crédito e 20 funcionários. Esse 2021, a gente fechou com 2,1 bilhão de crédito vendido e 300 funcionários. Então, a gente cresceu mais de 30 vezes no faturamento e 15 vezes em número de funcionários, nesses 5 anos. Muito bom. Por isso que eu gosto, tá vendo? Tem que alguém saber dos números, né? Obrigado, gente. E é interessante, nós tivemos algumas conversas com algumas pessoas do cenário político que disseram, poxa, nós não sabíamos. Como assim? A maior do Brasil está em São José e tem filiais em São Paulo. É sempre o contrário, né? E é interessante realmente isso. Então, nós crescemos numa proporção onde nós temos hoje unidades em Jacareí, unidades em São Paulo e estamos estruturando para continuar esse crescimento. E falando um pouco, então, aqui eu falei um pouco da nossa parceria, da nossa sociedade, onde a gente se respeita, é óbvio que cada um tem a sua opinião em alguns momentos, e eu acho que um grande diferencial nosso, muitas vezes a gente está conversando de algum assunto que eu sei que o Renato vai ficar meio em cima do muro, eu falo, eu estou com essa ideia, eu não concordo com isso que você falou, por causa disso, a gente fala que nunca raso, sempre a gente se aprofunda para ter argumentos, né? E eu falo, mas pensa, amanhã a gente volta a se falar. Então a gente sempre deixa para tomar as decisões no outro dia, ou no outro dia, claro, e quando o Renato também, Fernando, pensei nisso, isso, amanhã vamos falar sobre o assunto. Então com isso a gente consegue ser mais assertivo, né? E falando um pouco também de cenário comercial, até o ano de 2019, nós estamos em 2022, 21, 20. Até o ano de 2020... Está certo, é 19. Errei? Até o ano de 2019, nós desenvolvíamos um trabalho de vendas 100% externa. Então, o nosso time de vendas, ele criava uma estratégia de fazer captação de clientes por telefone, agendava o cliente e fazia a visita presencial. Até porque nós comercializamos consórcios de imóveis e eu mesmo tinha um paradigma que consórcio de imóveis tem que ser mão na mão, olho no olho, porque requer muita segurança e aí vai. Então, era esse trabalho que nós desenvolvíamos. E eu me vi, quando eu digo eu, porque estrategicamente a área comercial eu estou mais à frente, com uma área geográfica ficando pequena, porque eu podia atuar, como era presencial, eu não conseguia atuar em regiões, por exemplo, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, quanto Rio de Janeiro. Que diria em outros estados, né? Quem diria outros estados. Então, a atuação era Vale do Paraíba, e dependia da cidade do Vale, porque imagina atender um cliente em Ilhabela, atender clientes, dependendo das regiões, são regiões longes. E começamos a atuar Guarulhos, que eu tinha um deslocamento, aí eu tinha alguns vendedores um pouco mais ousados, que iam até Campinas, iam até Santos e São Paulo. Era essa a nossa região. E naquele momento eu pensei, eu preciso criar um desenho para que a gente consiga atender um número maior de pessoas. E aí, em 2019, comecei a fazer alguns pilotos, muitos funcionários participaram, muito acerto e erro, e começamos a desenvolver um trabalho de fazer captação de clientes através de mídia digital, que também era algo que eu achava que para fazer captação tinha que ser via Google, onde o cliente me busca. Porque no Google você vai lá, consórcio de imóvel, quer dizer que ele quer. Eu nunca imaginei que impactar um cliente através de um Instagram e de um Facebook me traria resultado. Mas também, de novo, depois nós participamos de muitos congressos, principalmente da área digital, mercado imobiliário, e ali abriu um pouco alguns horizontes. E comecei a desenvolver esse piloto de fazer essa captação de clientes através de Facebook, Instagram e dentre inúmeras estratégias, e vender por telefone. Pilotei algumas regiões como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba. Falei, vamos pilotar essas regiões para ver se a gente consegue vender. E conseguimos fazer alguns resultados.
Então imagine que no final do ano nós batemos recordes de vendas, fomos campeões de vendas de novo da Porto Seguro, e em janeiro, na nossa convenção de vendas, eu chego para todo o meu time e digo o seguinte: a partir de hoje nós vamos mudar tudo. Nós não fazemos mais atendimentos presenciais, nós só vamos vender consórcios por telefone. Então meu time criou um choque. Só que o que eu mais ouvi do meu time foi o seguinte: Fernando, olha, eu estou com medo, mas se você está falando, eu acredito. Se você está falando, eu acredito. Porque a gente não é algo que eu fui lá, pensei e fiz, não. Nós que fizemos alguns pilotos, nós tínhamos dados, tínhamos parâmetros para desenvolver aquele trabalho. E neste ano nós saímos de 400 milhões de vendas e vendemos 1 bilhão e 200. Nós tínhamos uma meta de 600 milhões. Então, imagina, nós vendemos 400 milhões no ano anterior, entramos para o ano de 2020 com um objetivo de 600 milhões e vendemos 1 bilhão e 200. E aí foi que consolidou aquela estratégia. E aí nós, óbvio, fizemos inúmeros aprimoramentos e investimentos em time, tanto comercial como a base do Renato, que cresceu muito. E para encerrar um pouquinho, para liberar para o Renato também, senão eu não paro de falar, nós temos, dentro dessa nossa estratégia, todo dia, às 8h10 da manhã, eu estou com o meu time tendo um bate-papo. Das 8h10 até as 9 da manhã, eu estou com o meu time trazendo alguma palavra ali de incentivo, às vezes algum puxão de orelha, muitas vezes treinamentos, principalmente falando de mercado, quantos vídeos de concorrentes que eu passo, porque tem muitos concorrentes muito bons no mercado que a gente pode aprender com eles. Esses dias eu passei um vídeo de uma concorrente do Sul, esses dias eu passei um vídeo de um banco muito forte, que são vídeos muito bons. Eu falei, olha que bacana a ideia deles, a gente pode aprender com eles e utilizar no nosso negócio. Então, a todo momento nós estamos buscando novas estratégias e aprendizados. Então, sempre com humildade. Em nenhum momento eu vou achar que eu sou o bonzão, porque a hora que isso acontecer, eu acho que a gente acaba com a nossa empresa. E nós entramos para esse ano com o objetivo de dobrar o nosso time de vendas e dobrar a produção. Dobrar não, na verdade, sair de 2 bilhões... Já gravei, você falou dobrar. E vender 3. O Renato quer que eu venda cada vez mais. Porque já é um crescimento muito exponencial. Então, esse é o objetivo. Uma das coisas que mais me motiva é ajudar os meus colaboradores. Isso é o que mais me motiva. É saber que, e eu uso muito isso, de que o vendedor ele tem que ter uma revolução na vida dele. Ele pode, na área comercial, quanto mais você vender, mais você vai ganhar, quanto mais você se dedicar, é pura meritocracia. Então, nós incentivamos muito, a gente investe muito em treinamento. Toda a nossa cadeia tem muitos treinamentos, treinamento dos nossos diretores. Primeiro assim, eu tenho treinamento, o Renato tem treinamento. O Renato, quinta-feira agora, está indo para um treinamento que ia ser em Brasília, acabou de mudar para Barueri. Então, nós investimos muito em treinamentos. Nós treinamos muito nossos diretores, os nossos gerentes, os nossos vendedores, fora os nossos treinamentos. Então, é um investimento, a gente vê como investimento. Então, é óbvio que a gente consegue repercutir um resultado muito melhor. Então, um pouquinho, bem um resumo do que é o nosso dia a dia. Nós temos uma aproximação do nosso colaborador. Óbvio que quando nós tínhamos, até 100 vendedores, eu sabia o nome de todo mundo. Hoje, com 300, alguns eu não sei, e isso me incomoda. Então, hoje, o que eu trabalho muito com os meus diretores e com os meus gerentes é que eles repliquem de uma forma melhor ainda aquilo que eu fazia, que é respeitar meu colaborador. O Renato vai falar um pouco de missão, visão e valores, que é aquilo que a gente vive e respira dentro da empresa. Beleza? Desculpa aqui as minhas delongas, mas era necessário. Muito bom, muito bom. Eu até vou passar uma apresentação rápida, mas antes disso, resumindo em alguns pontos que a gente tem muito em comum sobre a fala do Fernando, primeiro, a confiança que um tem no outro. É uma coisa que
que a gente não precisa nem falar, porque é nítido, né? A gente vive essa confiança. Outra coisa muito importante, os valores que eu falei no começo. Eu falo muito, ó, na cozinha é uma coisa, na sala é outra, mas mesmo porque na cozinha a gente quebra o copo, derruba água, tal, mas na sala a gente está bonitinho, né? Principalmente nas reuniões. Mas mesmo a nossa cozinha é bem arrumada, porque essas discussões não ocorrem então assim imperativamente, não tem essa de eu acho isso e pronto. E é uma troca mútua de conhecimentos, né? Então, assim, eu aprendo muito. Às vezes, eu até falei esses dias, às vezes, até eu vendo consórcio, por incrível que pareça. E, às vezes, até ele dá um jeito de economizar imposto. Então, assim, é um negócio muito, muito interessante, esse respeito mútuo que é muito bom. Outra coisa, para vocês verem, né? Muita gente pode falar que é sorte. Em 2019, quando ele começou com essa estratégia toda da área digital, a gente pilotou, eu fui acompanhando os números, e eu falo muito que dados é o petróleo do mundo, é o ouro do mundo, e é o ouro do ser humano também. Não adianta a gente ser raso naquilo que a gente vê, ou pensa, ou analisa, se a gente sempre vai ser raso, você nunca vai atingir um nível de conhecimento, um nível de profundidade, se você não der um passo a mais. E, às vezes, a gente aprende muito, a gente muda muito. Então, a gente faz o DISC, o assessment de todos os nossos líderes. Então, tem a área de vendas, com certeza, tem pouco azul, né? Que para quem conhece, o azul é a parte de dados, né? Mas não impede que o vendedor desenvolva essa função. O Fernando é um cara de dados, não tem como. Então, assim, o que a gente faz é analisar muitos dados, e muitas vezes isso nos traz oportunidades que nem dizem que é sorte. Quando começou a pandemia, em março de 2020, a gente tinha migrado para a área digital em janeiro. Eu lembro até hoje, o Fernando estava numa viagem para os Estados Unidos, eu estava na Argentina, a gente tirou uma semana juntos de férias. A gente combinou naquele dia, acho que foi num sábado, eu acho, que a gente falou, puxa, eu ia viajar para um curso na quinta-feira, para os Estados Unidos também, e a gente falou, não, segunda-feira a gente tem que estar lá, de algum jeito. Mobilizamos, a Edivânia trabalha com a gente aqui da igreja, mobilizamos todo mundo para arrumar passagem e tal, segunda-feira a gente estava lá. A primeira reunião, a primeira injeção do Fernando foi o seguinte, gente, cara, nós vamos detonar, é isso, assim, nós vamos para a cabeça, e pronto. Vamos cuidar dos nossos colaboradores, foi 2 meses inteiros de home office direto, reunião todos os dias de manhã, a gente não tinha Zoom, era por WhatsApp, era grupo por WhatsApp que juntava outros grupos, sim, fizemos acontecer. A gente ficou lá chorando a crise? Não, pelo contrário. Foi uma oportunidade? Foi. Mas é o que eu falo, quando você sempre está à frente, um passo à frente, não tem como dar errado, né? Tem uma frase que eu uso muito lá, que só tem, em qualquer planejamento que você faça, o Alexandre, meu amigo lá da Johnson, que é da área de planejamento, tudo, só tem uma certeza no planejamento, só existe uma certeza, que alguma coisa vai dar errado. É a única certeza que existe no planejamento. Nenhuma outra coisa é certeza. Então, assim, se eu tenho certeza que alguma coisa vai dar errado planejando, imagina sem planejar. Então, é simples, às vezes é até bonito de ver agora que aconteceu, o crescimento, a crise e tudo isso também que aconteceu nos últimos anos, está acontecendo no mundo inteiro, acelerou muito o mundo digital, acelerou 15, 20 anos, a gente vê alguns estudos aí falando que acelerou, e que bom que acelerou, né? Então, eu tenho certeza de que tudo isso, esse encontro de energia, esse encontro de valores, não é à toa. E por isso que eu falo que, puxa, existe o fator sorte? Claro que existe, não tem como. Mas de que adianta eu ter sorte e não estar preparado, não ter planejado nada, né? Então, eu acho que esse é um pouco do que a gente vive, dos ensinamentos que a gente vai buscando a cada dia, né? Outra coisa também é isso. Imagina que a gente está aqui desde dezembro, tocando alguns projetos ultra secretos e que, assim, qualquer pessoa de fora fala, puxa vida, cara, fica tranquilo aí, você já faz tanta coisa. E em nenhum momento a gente fecha a decisão é na linha financeira, é na linha de, olha quanta coisa a gente pode ver aqui, quanta oportunidade, e vão vir mais oportunidades, com certeza.
Eu vou passar, tudo bem? Eu acho que eu passo uma apresentação rápida do que dos nossos, que eu trouxe aqui para vocês, e aí a gente está à disposição também para fazer um bate-papo, perguntas e respostas. O Eduardo ajuda a gente como achar melhor, mas eu e o Fernando estamos à disposição aqui. Última coisa, eu admiro demais ele, admiro de coração. Então isso é um negócio que eu faço questão de falar, de viver isso. Eu sei que acontece o mesmo oposto, né? Por favor, né, cara? Vamos ver, né? Não, também, óbvio. E apesar dele ser corintiano, né? Deus perdoa. E eu sou São Paulino, então... Deus perdoa. Palmeirense, então, tá vendo? Santista também. Meu pai é santista. Vamos lá, pode passar só o PPT? Então, aqui tem a nossa missão, visão, valores. A missão é o que a gente tem como negócio, e uma frase muito forte na nossa missão é cuidar dos nossos colaboradores. É assim, eu não estou preocupado nesse momento com o meu cliente, estou preocupado com o meu colaborador. Porque é ele a linha de frente com o cliente, é ele que vai fazer o bem para o cliente. Então, essa é uma chave. A gente até comentou um pouco com o Eduardo aqui sobre o quanto... E a gente vai levar a bola nas costas de algum colaborador? Vamos, não tem problema. Assim, aqui se faz, aqui se planta, aqui se colhe, aqui se faz, aqui se recebe, aqui não faz, aqui não recebe. Então, assim, isso a gente sabe que existe uma lei natural das coisas, né? A nossa visão sempre continua sendo a maior no mercado brasileiro. É um produto que é genuinamente brasileiro, então a gente tem participado de alguns projetos aí na Uruguai, Argentina, tudo isso. E eu quero focar nos valores, né? E tudo isso, essa missão, visão, valores, não foi eu que escrevi, não foi o Fernando que escreveu. Foi eu, o Fernando e toda a nossa liderança. Foi feito sempre a várias mãos. A gente, desde quando a gente começou esse processo de governança, de estruturação de empresa, de parte financeira, em 2019, a gente já tinha, 2017, vai fazer agora, fez 2 anos, né, em setembro de 21, fez 2 anos, a gente trouxe uma empresa especializada em liderança, que fala a nossa língua. Por um acaso, é uma empresa de São Paulo, poderia ser daqui de São José, a gente não tem esse preconceito de trazer, porque de São Paulo é melhor, não, mas é uma pessoa muito qualificada. 100% dos nossos líderes hoje, a gente tem um corpo de 40 líderes, entre gerentes, diretores comerciais, diretor de marketing, gerente administrativo, gerente de RH, não de DP, de RH. 100% deles, na parte comercial, foram vendedores da Porto Vale. É a receita? Não estou dizendo que é a receita. No nosso caso, está dando certo. A gente está fechado para promover sempre quem é vendedor da Porto Vale? Não. Pode surgir num momento, mas enquanto a gente vive esse ciclo, que eu falo que é o sistema se autofiltra, de treinar, de capacitar e de viver nossos valores, a gente sobra candidatos. A gente abriu agora 90 vagas esse mês. A gente abriu uma diretoria nova, uma diretora nova foi promovida essa semana, inclusive ela está aqui, a Simone. Né? Obrigado, Simone, pela presença. A Simone, você começou como vendedora em que ano, Si? Que ano você começou como vendedora? Agosto de 2017. Então, ela passou por vendedora, passou por gerente e agora acabou de ser promovida a diretora. Vai liderar uma equipe no começo aí de umas 50 pessoas, dessas 90 que a gente está contratando. Agora a gente abriu 6 vagas de gerentes. 4 para a Simone e 2 para completar outras diretorias. Eu estava vendo agora a lista de candidatos, a gente está com mais de 20 candidatos. Dos 20, só de passar o nome que a gente conhece, 10 estão claramente capacitados. Para os vendedores, essa empresa ela faz um treinamento que é um calendário o ano inteiro, desde coach de equipe, primeiro o assessment, que são as características, coach de equipe, coach individual, co-dev, que é um grupo de co-desenvolvimento entre gerentes de áreas de diretorias diferentes, que cada um traz um problema, comunicação não violenta, feedback. Então, assim, é um mundo de coisas que a gente fala assim, poxa vida, se isso eu queria para mim, eu quero para os meus colaboradores, porque como que ele vai me replicar? Como que ele vai replicar
a estratégia comercial do Fernando, que a gente também tem uma outra empresa só na parte comercial que fala a nossa língua, se eu não tiver alguém multiplicando, né? Então, isso a gente busca e a gente, como o Fernando falou, a gente vê como investimento. Eu lembro até hoje, em setembro de 19, o primeiro orçamento dessa empresa, vendedor nato, empresa dele sempre... A hora que eu fui mostrar os valores para ele, ele falou, Renato do céu, o que é isso? Como que a gente vai converter isso em vendas? É natural. E hoje, ele vive isso, ele sabe o quanto é investimento, porque ele também amadureceu. Então, são coisas que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo e que a gente acho que pode ajudar alguém, né? Da sociedade, eu já falei um pouco, principalmente os valores, a confiança. A gente tem uma governança, eu tenho uma reunião com ele, primeiro dia útil do mês, com todos os lançamentos, e tudo que acontece no nosso caixa, tudo que acontece com o nosso dinheiro. Hoje, se ele sai para tomar um café, ele tem que pegar a notinha, senão ele não é reembolsado, certo, Ide? Se eu tomar um café, se eu não tiver notinha, eu também não sou reembolsado. Ah, puxa vida, mas vocês são dono, vocês não... Não. Nós não somos dono, nós somos exemplo. Se eu fizer isso, se eu passar num caminho, a moça está limpando o pano, e eu passar sem nem perguntar para ela se eu posso passar ou limpar o pé, e não faço isso, e ele não faz isso também por obrigação. Eu faço isso porque a gente vive isso. Então, se algum integrante nosso não viver isso, não está comungando dos nossos valores. Então, a gente força muito isso. Eu acho que, resumidamente, é isso. Pode dar mais um... Aqui é uma estrutura nossa de como a gente está estruturado hoje. Então, imagina aqui que o Fernando está com 6 diretores. A Simone está ali já, viu, Si? São 5 diretores comerciais e um diretor de marketing. A agência nossa de marketing é 100% interna, 100% nossa, vive o nosso mundo, vive o nosso problema e vive a nossa solução. Então, assim, todos eles são comissionados também por resultado da empresa, tanto os diretores, gerentes, vendedores e marketing também, até o estagiário que entra em marketing, ele é comissionado ele tem um prêmio, uma premiação mensal. Estou eu ali com a parte de RH, finanças e administrativo, né? Tem o André, que lidera a equipe administrativa e DP, a Ide é a nossa coordenadora do departamento pessoal, e eu chamo ela de zeladora, que ela é responsável por toda a nossa parte de administração do prédio, tudo. E tem a Elis, que é a nossa RH. E é RH de parte de RH de negócio, é business partner pura. Não tem, o DP está lá com a ID, tudo isso, a burocracia, e ela está na assessoria nossa de processo de seleção, de clima de empresa, de solucionar, de ser o ponto focal de algum tipo de reclamação, de sugestão. A gente lançou hoje o Papo Reto, então a gente tem agora um Papo Reto, é o Fernando e eu, com todos os gerentes, sem diretor. A gente disponibiliza a nossa agenda, a gente disponibiliza semanalmente a nossa agenda. Cada um deles agenda e tem meia hora com a gente, pelo menos. Aí os diretores comerciais com os vendedores, não com os gerentes, para ter esse sentimento também. Porque chega num momento, quando a gente está com 10, 15 funcionários, tudo, você sabe o clima no dia a dia, você está ali. Você começa a crescer, e começa a crescer muito rápido, em pouco tempo. Essa foi a nossa maior preocupação. Puxa vida, a gente precisa de ajuda. Preciso da Laís, precisamos do Barbancho, precisamos estruturar as áreas. Então, a gente vive muito isso. É simples? Não, claro que não, né? Eu falo, não tem como, tem cobrança, tem resultado, tem muita coisa a ser feita, mas a base nossa são viver os nossos valores. Isso é o mais importante. Tá? Acho que tem mais um slide. Aí as premiações a gente tem na rede, né, no Brasil, na Porto Seguro, o último troféu de 2022. Aí o ambiente, pode passar, por favor? O ambiente nosso ali embaixo é um prédio, para quem conhece, quem for conhecer lá também vai ver, embaixo a gente tem 1.000 metros quadrados. A gente deve ter aí uns 500 metros quadrados entre área Google, que a gente brinca, que é uma área de descompressão, sinuca, ping-pong, tudo, e um auditório, que é onde o Fernando dá a reunião diária dele, e a parte administrativa. Aí são os salões de cada diretoria tem um salão desse com 110 posições, são 4 salões desses aqui em São José, 440 posições, mais em São Paulo a gente tem um andar inteiro num prédio ali em Santana, ali a gente está hoje com
60 funcionários e temos capacidade para 150. Lá também tem uma área Google pequenininha, tem uma mesinha de sinuca, mesmo padrão, mesmas cores, mesmo carpete. A gente fez questão de manter o bem-estar não só na sede, como nas outras duas filiais nossas, que é São Paulo e Jacareí. Acho que aí são fotos de premiação, ali o auditório a gente tirou as cadeiras para fazer uma integração, os pódios. A área comercial, o Fernando, aí pode ir passando um pouco. O Fernando além de ser o rei do consórcio, é o rei das campanhas. Então, assim, lança cada campanha e você fala, puxa vida, como que eu vou controlar? Eu fico pensando lá no financeiro, falei, caramba, como que eu vou pagar? Não, mano, dá-se um jeito. Outra coisa também, vamos abrir 10 vagas, beleza. Daí no outro dia eu vejo lá 30 candidatos, não sei o que lá. Daí eu falo, e aí? Contratou 15. Eu falei, caramba, mas foi 10. Mas daí, o resultado vem. Então, assim, até agora, até nisso a gente sabe que o brilho brilha, apesar de ser meio pleonasmo, mas o brilho, ele brilha, não tem como, né? Acho que, não sei se tem mais algumas imagens nossas lá da Porto Vale. Aí a nossa festa, a nossa convenção de vendas esse ano, foi agora em janeiro, quando a gente lançou o objetivo desse ano é de 3 bi, então de 2,1 para 3, 50%. E tem mais alguma coisa? E aí a frente da nossa sede com nossos integrantes, com a nossa família lá. Eu acho que é isso, não sei se eu falei muita coisa também. O Fernando tem tanta coisa para agregar. Estou aqui à disposição e espero poder... Se a gente conseguir tocar alguém ou tocar algum empreendedor, alguma coisa que leve para casa, para a gente já valeu. E se não conseguiu, a gente melhora, quem sabe um dia. Outra coisa que a gente falou de CLT, que o Eduardo falou que tem muita gente de CLT e tal. Sabe um fator que ele é um fator negativo para o cara se tornar empreendedor? É ele estar bem. Ele estar bem na empresa, ele estar bem com um salário bom, com um benefício bom. Esse é um fator que evita muitas pessoas de empreenderem. Ao mesmo tempo, você está numa necessidade tal, gera empreendedorismo, gera oportunidade. Mas eu acho que eu ponho esse ponto para as pessoas pensarem, porque eu vivi isso. Eu tenho uma carreira no mundo corporativo de 20 anos no mundo corporativo, então tive bons cargos, tive bons benefícios, tinha secretária, tinha carro da empresa, tinha um status que, puxa vida, aquele cara, e de uma hora para outra falar, puxa vida, eu vou ser sócio, eu trabalhar, que seja, numa corretora, lá em São José, que eu trabalhava na última... Aí você fala, puxa vida, isso foi um fator muito, muito importante, porque foi num momento que eu também precisava, eu também falei, puxa, eu não aguentava mais, eu tinha minha família em São Paulo, que é daqui de São José, queria voltar para São José. Então, pensem nisso, quem já é empreendedor pequeno, ou quem é empreendedor grande, que pensa que está bem e tal, isso é um ladrão de oportunidades na nossa cabeça. Então, acho que esse é um ponto que eu deixo aqui para vocês. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, mas não acabou. O pessoal apertou vocês agora aqui nas perguntas. Boa! Aí. Vamos lá. Aí vocês veem quem vai responder aí. Primeiro, perguntaram quais canais de distribuição utilizados pela Porto Vale, quais canais de venda vocês têm e, percentualmente, o que eles representam nas vendas, cada um desses canais. Bom, hoje nós vendemos 100% através do digital. Então, as nossas redes, o Instagram, o Facebook e o Google. Óbvio que em cima disso daqui a gente tem uma estratégia de gerar indicações desses clientes, mas eu diria que 60% é Instagram e Facebook, que é a mesma empresa, né? E a diferença, os outros 40%, Google. Então, toda a nossa ação ela é através do digital hoje. Muito, muito bom. Quais diferenciais você acha que fizeram a sua empresa ter sucesso? O que é que vocês trazem de diferente? Não são só vocês que vendem consórcio. O que vocês podem dizer que é o diferencial de vocês? Eu vi você falando muito de gestão de pessoas. É isso? Olha, eu acho que esse é o grande diferencial. Quando eu comecei a trabalhar numa outra empresa, que eu vim para São José, e lá eu desenvolvi esse trabalho de fazer reuniões toda manhã, de estar junto com o time, e foi passando o tempo,
E isso que dava certo, eu nunca parei de fazer. E eu tenho muitos amigos que ou estão nessa empresa ou foram para outras empresas, e toda vez que eles falam comigo e eu comento da reunião, ele fala: não acredito que você faz essas reuniões ainda todo dia de manhã, eu não aguento mais isso. E eu falo: poxa, o que dá certo, né? Então eu acho que o diferencial é, aquilo que dá certo, eu sempre posso melhorar, mas eu também não posso, em time que está ganhando não se mexe. Eu acho que a gente tem estratégias novas, mas algumas coisas a gente não pode deixar de fazer. Então eu acho que esse é um grande diferencial. E aí tem inúmeros outros. Eu acho que o respeito ao próprio cliente, nós trabalhamos muito focado em qualidade de vendas, então a gente tem um trabalho muito forte de pós-vendas. Óbvio que numa empresa grande, vira e mexe, você pega um vendedor que entrou ali, faz a coisa errada, mas pelo exemplo a gente manda embora, não aceita, e aí você consegue perpetuar no produto, né? Eu digo que eu vim para São José dos Campos em 99, então já virei joseense, né? Meus filhos nasceram aqui, e eu ando de cabeça erguida em qualquer lugar da cidade. Então eu posso ir no shopping ou no clube, eu tenho muitos clientes, muitos amigos que eram clientes, e muitos clientes que eram amigos, então eu acho que isso também faz muita diferença. Eu acho que só para complementar, posso? Gostar de pessoas. Porque, assim, se eu gosto de pessoas, se eu me apaixono por pessoas, eu vou tratar meu cliente, meu funcionário, e meu funcionário vai tratar bem essa outra pessoa. Porque eu não admito que o nosso funcionário faça uma trapaça com uma outra pessoa. Então, aí está uma base que a gente vive muito. Vocês estão falando aí de gestão de pessoas, nós estamos falando aqui um pouquinho. Reter talento para evitar o turnover, né? A gente acaba investindo, a pessoa vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela está indo embora. Como é que vocês evitam o turnover? Como é que você faz? Porque nem tudo é recurso financeiro, tem uma hora que tem um limite do que se dá para se pagar também. Vocês têm alguma estratégia para ter o turnover, para evitar o turnover, né? Dessa coisa toda hora ter que capacitar e treinar? E como é que vocês fazem também a coisa do feedback? Vocês dão aquele olhar 360? Tem alguma estratégia que vocês possam partilhar para a gente? Dica de $1 milhão. O turnover nosso, imagina que o vendedor entra, ele é comissionado. Ele ganha um percentual de comissão, e que não é um percentual de comissão sobre aquela venda que ele faz, porque ela é dividida em vezes, porque outra coisa, exatamente do jeito que a Porto Seguro nos paga, em número de parcelas, a gente repassa para o nosso funcionário. A gente não tem segurar nada na empresa, nada. Nesses primeiros 6 meses, que é onde a gente fala que a pessoa vai montar a base dela de comissionamento, o turnover nosso é relativamente alto. Hoje está na faixa de 40% a 50%. Nosso objetivo desse ano é baixar para 25%, que era melhorar. Porém, o funcionário que passou os 6 meses, atravessou a maré, o turnover nosso é abaixo de 5%. É muito, muito baixo. E por quê? E aí eu diria assim, eu acho que tem a parte financeira, né, que transforma também as pessoas, tem a parte de valorização da empresa. Então, assim, eu não preciso nem falar aqui dos casos que estão presentes aqui, mas tem um plano de carreira, sabe que tem oportunidade de crescer, a gente não permite nenhuma forma, a gente desenvolve nossos líderes assim, seu maior enriquecimento como líder é desenvolver pessoas. Então, assim, não tem essa do diretor, do gerente, falar, puxa, eu vou perder meu vendedor, eu vou perder a venda desse vendedor porque ele vai virar gerente. Claro que, comercial, os caras sentem isso, mas a gente trabalha muito que, assim, você é muito mais valorizado desenvolvendo pessoas. E por último, a gente tem, como você perguntou de ferramenta, nesse processo de implementação, a gente está implementando, nesse semestre, a gente implementou o processo de avaliação de desempenho o ano passado, semestralmente, e esse ano, agora, no primeiro semestre, está implementando o Ninebox. Eu não sei se alguém de vocês conhece, o Ninebox é uma ferramenta, porque, na verdade, a ferramenta só traduz o que a gente vive, o que é o resultado, ele tem três quadrantes aqui, e o como, que é como você faz a venda, né? Porque a gente vê o seguinte, às vezes um vendedor, um gerente, um diretor, ele não está trazendo o que é o resultado, mas o como dele, ele participa das reuniões, ele segue à risca os processos que a gente tem diários de controle de leads, tal, não sei o que lá. O como, o que é uma questão de tempo. Então, a gente
às vezes é uma conversa de líder com liderado, tal, que vai dar esse gás. E ao inverso, a gente também tem vendedores, gerentes, diretores, que tem o quê muito bom, que é o resultado, mas às vezes o como não está da melhor forma. Não tá gerindo bem, ou está fazendo alguma coisa que não é legal, tal, não está vivendo nossos valores. Então, esse é um ponto de maior atenção nosso, porque quando o como é bom, o que vai vir. Quando o como é ruim, é um desafio para a gente, mas a gente não desiste, não. Vocês são prova disso, de quantos exemplos a gente tem lá na empresa, lá de que a gente realmente, para sair das nossas garras, o cara tem que ser muito do mal, porque a gente dá chance mesmo. E do turnover também, eu acho que uma coisa que... Nós temos uma engrenagem de vendas, né? Então, o primeiro ponto, nós fizemos... Porque nós não ficamos satisfeitos com os números do ano passado, e nós já fizemos algumas mudanças para esse ano. Então, antigamente, o diretor contratava e entregava o vendedor para o gerente. Hoje, não. O gerente participa do processo seletivo junto com o diretor. Nós falamos muito sobre esses investimentos, porque é um investimento alto, e para que a gente tente melhorar na contratação. Então, o que eu percebia? Que o gerente ele precisava de 3 vendedores. E ele estava num processo seletivo que tinham 3 vendedores, mas 2 eram bons. Ele pegava os 3. Então, nós começamos agora, nós estamos trabalhando também em cima de dados para avaliar cada gerente, cada diretor em cima disso. Quando esse vendedor ele entra, então ele tem lá o salário fixo dele e ele recebe a comissão. Só que ele tem todo um processo de desenvolvimento de trabalho da nossa engrenagem, porque o investimento na geração de leads é muito alto. Então, hoje, eu entregar um lead para um vendedor e ele demorar para entrar em contato com esse cliente, primeiro, o cliente não está sendo bem atendido e nós estamos jogando dinheiro fora. Então, esse turnover ele acontece, em sua maioria, por pessoas que não se adaptam ao nosso processo de vendas. E aí, a gente, nesse período que o Renato falou, nesses 6 meses, é onde nós fazemos esse tipo de avaliação. Porque dificilmente alguém pede para sair. Então, porque o ambiente de trabalho, todos os treinamentos que a gente dá, então eu acho que isso faz a diferença. E do feedback... Oi, eu vou cair? Não, e do feedback é algo que a gente trabalha muito na empresa. Muito, 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 muito. Então, se eu tenho um diretor que eu tenho que falar alguma coisa para ele, eu vou falar. Então, eu vou chamá-lo. Eu dei um exemplo. Ele não pode ter medo das conversas difíceis, né? Não pode. Eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo antes de ontem, numa reunião que eu dei para todo o meu time. Eu falei o seguinte para ele: imagina você ter um amigo... Antes de ontem, não. Foi na sexta. Eu estou meio perdido no tempo. Sexta ou quinta. Eu disse o seguinte: imagina você ter um amigo que está com mau hálito. E muitas pessoas fazem o seguinte, só fica falando para os outros, né? Você viu, fulano está com mau hálito. Em vez da pessoa ser amiga, indiferente do que vai receber, chama a pessoa e fala: olha, não me leva mal, mas para o seu bem, cara, você está com mau hálito. É bonito falar, mas é difícil pra caceta. Eu uso esse exemplo, fazer feedback é isso. É você chamar um teu funcionário e falar: você está pisando na bola aqui, você precisa melhorar aqui, e dar o caminho para ele. Porque é muito mais fácil você não falar nada, e daqui a pouco você toma uma decisão e manda embora. Fala: poxa, isso não funciona. Então, isso é em qualquer lugar. Eu falo em casa, tem a moça que trabalha lá em casa, se eu não der feedback para ela não vai melhorar nunca. Então, isso é algo que a gente também atua muito forte. E o feedback positivo também, porque não adianta você também só falar o negativo. Então, quantas vezes que você tem que chamar e elogiar? Então, e a gente fala, elogiar na frente de todo mundo, chamar atenção sozinho. Acho que também tem as coisas de você ser transparente com a pessoa. Sim. E atacar processo, não a pessoa, né? Exato. A gente que vai dar feedback e falar: você é preguiçoso. A pessoa está chegando atrás, você fala: você é preguiçoso. Você atacou pessoas, perdeu o feedback, você perdeu a pessoa. Exatamente. Acho que esse é um grande segredo também. E para encerrar, deixa eu ver aqui mais uma pergunta que mandaram do auditório. Tem outras, depois eu posso enviar para vocês? Claro. A gente tenta mandar. Vou escolher uma aqui. Deixa eu ver, são várias aqui. Como vocês desenvolveram a gestão de processos de venda? Quais foram os desafios que isso trouxe quando vocês migraram para a internet? Aí, migraram para uma venda mais digital. Menos telefone, mais Instagram.
Na verdade, o processo é muito treinamento. Então, quando nós fazíamos o trabalho 100% externo, então eu fazia o desenvolvimento, tudo mais, e tinha que fazer a venda presencial. Quando nós começamos a desenvolver o trabalho de fazer a captação dos leads e entregar para o vendedor, o que nós fizemos? Nós selecionamos alguns funcionários para um projeto piloto. Então, eu falei, olha, vocês continuam desenvolvendo o trabalho, porque a gente não pode parar a engrenagem, e vamos verificar como é que vai funcionar isso. E eu me joguei 100% no projeto. Eu e o Carlos, que é o nosso diretor de marketing, também muito focado, porque diariamente nós precisávamos medir. E o que nós avaliamos? Por exemplo, nos primeiros dias, nós geramos uma quantidade gigantesca de leads, mas um nível muito baixo de clientes. Então, nós perdíamos tempo. Então, nós começamos a qualificar esses leads. Só que cada vez que você qualifica, fica mais caro. Só que nós falamos, opa, pera lá, é mais caro em que sentido? Porque o tempo do meu funcionário é algo que é precioso. Então, aí nós começamos a desenvolver esse processo junto com esses vendedores. Você foi olhando indicadores daquilo? Sim. Para verificar quanto que você tinha, sei lá, o lead não era qualificado, qualificou, mesmo assim eu perdia. Isso. Você foi mensurando. A gente tem... Naquela etapa do funil de venda, você foi olhando Isso. aqui. A gente tem 3 pilares lá, que é volume de venda, qualidade da venda, a safra, cada 1 mês, 2 meses, safra daquela venda do índice de cancelamento, e o terceiro é conversão de leads. E todos esses dados a gente tem por vendedor, soma por gerente, soma por diretor, soma por Porto Vale. Né? Muito bom. Então, isso... E aí, quando a gente foi fazendo esse tipo de avaliação, nós também investimos num CRM para nos assessorar nisso. Porque hoje, por exemplo, entra um lead, ele toca no celular do meu funcionário como se fosse um WhatsApp. Então, é online, porque eu tenho que ter agilidade. Então, quando eu comecei a estudar um pouco do mercado, que não era de consórcio, porque ninguém atuava, pelo menos na época, na venda do consórcio por telefone. Mas alguns mercados aconteciam. Eu falei, opa, pera lá, então é possível. Então, com esses indicadores, foi mais fácil ir mudando o processo. E aí, com o passar do tempo, eu fui colocando mais pessoas como piloto. E quando eu disse que eu virei o ano e falei, vamos virar a chave... 30% já estava. 2 meses antes, nós tínhamos já feito uma campanha de vendas para vender por telefone, para medir o time inteiro. Então, isso deu segurança. Então, a gente foi colocando esse processo devagar, antes da gente virar toda a chave.